Para fazer as perninhas, vamos trabalhar duas peças iguais e a gente vai iniciar com o fio branco. A base do meu pezinho aqui já tá feita, porque é aquela base tradicional de aumentos até a carreira de 4 pontos e um aumento, tá? Então, aqui eu iniciei no anel mágico de 12 pontos, não é anel mágico de 6, no anel mágico de 12 pontos. Na segunda volta eu fiz um ponto e um aumento, por toda a volta eu fiquei com 18. Na terceira volta eu trabalhei 2 pontos e um aumento, por toda a volta fiquei com 24. Na quarta volta eu trabalhei 3 pontos e um aumento, por toda a volta fiquei com 30. E aqui na última volta eu trabalhei 2 pontos, um aumento e uma sequência de 4 pontos e um aumento por 5 vezes. Terminei a carreira com 2 pontos e tenho 36 pontos. Na última base aqui, a gente fez um desencontro de aumentos, tá? Mas eu tenho a base aqui de 4 pontos e um aumento, total 36 pontos no nosso trabalho. Agora, a gente vai trabalhar aqui na volta de número 5, uma volta de ponto sobre ponto. Porém, eu vou pegar só na alcinha de trás do meu ponto aqui, ó. Em bló, que a gente chama, né? Então, vamos trabalhar aqui essa volta de ponto sobre ponto, sempre pegando só na alcinha de trás do nosso ponto até o fim. Finalizada a minha volta em bloco de ponto sobre ponto, agora a gente ainda vai trabalhar carreiras de ponto sobre ponto. Porém, agora a gente vai fazer nosso ponto completo, subindo aqui 6 voltas de 36 pontos, tá? Então, nós vamos fazer agora da volta de número 7, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 12, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base sobre os 36 pontos por 6 voltinhas. Finalizadas 6 voltas de ponto sobre ponto, agora a gente vai para a volta de número 13, onde a gente vai começar as diminuições. E na volta de número 13, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Na sequência, nós vamos fazer 8 diminuições. Então, eu venho aqui a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e gero a minha diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 diminuições. E agora, a gente vai terminar a nossa volta aqui trabalhando ponto sobre ponto, num total aqui de 10 pontos. E no final dessa volta aqui, nós vamos ficar com 28 pontos no nosso trabalho. Então, agora vamos só em pontos sobre pontos até o final. Para a volta de número 14, a gente inicia a nossa volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Na sequência, a gente vai repetir novamente 8 diminuições, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas diminuições até fechar um total de 8 diminuições. 2, e sigo fazendo as minhas diminuições até fechar 8. Feitas as minhas 8 diminuições, agora eu encerro a minha volta aqui trabalhando ponto sobre ponto, num total de 6 pontos até o final. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. E eu encerro aqui a minha volta de número 14 com 20 pontos. Agora, a gente vai trabalhar só sobre esses 20 pontos, tá? Então, nós vamos trabalhar agora da volta 15, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 25. No total, a gente vai fazer aqui 11 voltas de 20 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto por 11 voltinhas. Um ponto, então, para cada ponto da carreira de base, subindo aqui 11 voltas, então. Feita aqui, então, as minhas voltas com fio branco, que deu a altura aqui da minha meinha, agora a gente vai fazer a perna emendada na meinha, pra gente ganhar tempo de execução aqui. Então, agora a gente vai fazer aqui, ó, o acabamento da meinha, tá? Pra fazer o acabamento da meinha aqui, que daí a gente já deixa essa parte pronta, a gente vai trabalhar da seguinte forma na próxima volta. A gente vem aqui, ó, só pela alcinha da frente do nosso ponto, e faz um ponto baixo, para esse acabamento de meinha, fazer um ponto baixo, 2 correntinhas. Venho de novo no próximo ponto aqui também, só pela alça da frente, ponto baixo, 2 correntinhas. Próximo ponto, só pela alça da frente, ponto baixo, 2 correntinhas. Essa aqui vai ser a sequência por toda a volta aqui, pegando sempre o ponto da alça do ponto da frente, ó, e fazendo 2 correntinhas de separação, ó. Pega a alcinha do ponto na frente,
faz o ponto baixo e 2 correntinhas de separação. A alcinha do ponto na frente, faz o ponto baixo, 2 correntinhas de separação. Vamos seguir assim por toda a nossa volta. Cheguei aqui no final da volta, ó, fiz toda a minha volta, fiz o meu último ponto baixo, as 2 correntinhas, e agora eu venho aqui, ó, no pezinho desse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui. Aqui eu vou puxar um baixíssimo, vou deixar esse fiozinho aqui, que depois a gente remata ele, esconde dentro da nossa peça, tá? Então, aqui eu volto esse último ponto, e agora a gente vai subir a perninha aqui, junto, na mesma peça. Então, agora eu venho com o meu fio cor de pele, dou uma laçada aqui, ó, fora do meu trabalho, faço meu nó corrediço aqui fora do meu trabalho, deixa um pedacinho de fio aqui, ó, pra depois a gente dar um acabamentinho aqui dentro, ó. Venho aqui, ó, a gente trabalhou nas alcinhas em flor, né? Agora a gente vai trabalhar nas alcinhas em bló, que é essas alcinhas que ficaram aqui aqui dentro, ó, tá? Então, eu entro aqui dentro da alcinha, da primeira alcinha, e puxo esse meu nó corrediço, fecho ele, ajusto ele aqui para ele ficar apertadinho, né? E aqui mesmo eu coloco o meu primeiro ponto baixo da volta. E agora eu vou seguir aqui, para cada alcinha que eu tenho aqui dos meus pontos, aqui eu tenho 20 pontos, eu vou colocar um ponto baixo, ó. Essas são as alcinhas de bló. Então, a gente trabalha a mesma carreira 2 vezes. Primeiro pro acabamento da meia e depois para começar a subir perninha, ó. E eu vou colocando aqui um ponto baixo para cada ponto que eu tenho aqui. Vou seguir assim por todas as minhas alcinhas que eu deixei aqui embaixo, ó. E quando eu tiver aqui quase chegando no final da minha volta, aqui faltando uns pontinhos, eu pego esse fio inicial aqui, ó, do nozinho inicial, vou trazer ele pra cá e vou trancar ele dentro de uns pontos aqui, de alguns pontos, dos meus últimos pontos, ó. Eu vou crochetando já com esse fiozinho aqui, ó. Vocês vão ver já por que eu vou crochetar com esse fiozinho aqui. Vou até o meu último pontinho aqui da minha alcinha em bló. Fiz aqui o meu último pontinho da alcinha em bló. E agora eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro ponto da minha volta e vou começar aqui as minhas carreiras de ponto sobre ponto. E daí aqui, esse fiozinho aqui, ó, eu vou puxar bem ele aqui, ó, pra deixar bem juntinho aqui os meus pontinhos, ó, pra não marcar o início da carreira, ó, como fica bonito o acabamento aqui, ó, tá? Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir as minhas carreiras de ponto sobre ponto, tá? No meu trabalho aqui, agora eu vou subir no total aqui 15 voltas de ponto sobre ponto no fio cor de pele. Então, a gente vai trabalhar aqui agora da volta de número 27, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 41 de ponto sobre ponto. Essa volta que a gente trabalhou as 2 alcinhas aqui é a volta de número 26. Eu conto ela uma vez só para trabalhar a carreira de bló e para trabalhar a carreira de flor, tá? Que é aqui do acabamento da meia interna. Então, essa volta aqui, que a gente fez o acabamento nas 2 alças, foi a volta de número 26. E agora, a gente começa a volta de número 27. Na volta de número 27 até a 41, então, são 15 voltas de 20 pontos. E depois que a minha perna já tá finalizada e previamente cheia, eu vou fazer o acabamento do fio branco aqui da minha meinha da seguinte forma. Aqui tá o fio, introduzi ele na agulha de tapeceira e agora eu vou esconder ele dentro do meu trabalho. Vou voltar com ele aqui, ó, por dentro dos meus pontos com a agulha de tapeceiro, para ajustar a tensão dele aqui, deixar todos bem simétricos e vou esconder ele, trancando ele dentro da minha fibra. Por isso que a peça já tem que estar cheia nessa hora, previamente cheia, para que a gente possa esconder o fio lá dentro. Ajusto a tensão dele aqui para que ele não fique marcado. E esse daqui eu passo mais um pouquinho aqui dentro do meu enchimento para deixar ele bem preso e não ter risco dele soltar. Daí é só eu cortar o excesso do meu fio aqui. Esconder ela pra dentro. Ajustar os pontinhos que eu passei para que não fiquem marcados. E tá pronto aqui o acabamento do meu fiozinho da meia. Agora, a gente vai unir as perninhas
e fazer a perninha com um movimento para a bonequinha sentar, tá? E para fazer é bem simples de fazer. Aqui eu tô com as minhas duas perninhas e eu vou arrematar o fio das duas perninhas, porque a partir daqui eu já vou trabalhar com a cor da calcinha dela, tá? Mas, se vocês forem seguirem aqui com a mesma cor que vocês estão trabalhando, é só não cortar o fio aqui da peça, tá? Então, aqui, ó. Vou voltar aqui, então, meu último ponto. Introduzir aqui na minha agulha de tapeceira pra gente fazer o acabamento do falso ponto baixo. Então, aqui, introduzi na agulha de tapeceiro, vou girar o meu trabalho, vou pular o primeiro ponto de base, venho no segundo ponto, passo aqui, ó, para trás o meu fio, ajusto a tensão. Venho agora aqui, ó, no último ponto, só pela alcinha de trás, e também pego umas laçadinhas aqui embaixo para trancar o meu fio, ó, dentro da peça, tá? É aquele arremate que a gente já tá acostumado aí para gerar um falso ponto, para dar um acabamento bonito, tá? Ó, fecho. E eu sempre gosto de rematar o fio das duas pernas e já começar com a cor da calcinha, na hora de unir as perninhas, que eu acho que o resultado fica mais legal, tá? Agora eu vou cortar aqui o excesso desse fio e botar mais um pouquinho de fibra aqui no meu trabalho, igual tá nessa daqui, ó. Porém, aqui, ó, a partir da segunda carreira, faltando duas carreirinhas aqui, eu já não coloco mais enchimento, tá? Que é pra ela ter um bom movimento na hora de dobrar as perninhas. Então, eu encho até quase finalizar a minha peça aqui, até chegando aqui, faltando duas carreirinhas. Agora, com as perninhas devidamente cheias, elas estão bem cheias, estão todas cheias. E aqui eu deixei, então, até a segunda carreirinha, para que depois ela tenha um bom movimento de sentar, tá? Então, agora eu vou pegar as perninhas e vou posicionar elas assim, para que elas fiquem de frente para mim, assim, ó. Na hora de eu encaixar elas, tá? Eu vou vir aqui com a primeira perninha, que é a perninha esquerda, porque ambas estão de frente para mim, assim. E vou começar a unir ela, então, aqui com a cor que eu vou trabalhar, que vai ser a cor branca. Eu vou dar uma laçadinha aqui, ó, fora do meu trabalho, o meu nó corrediço, pra gente iniciar. Vou pegar a minha perninha e vou dobrar ela bem no meio, assim, ó. Ela tem que ficar bem no meio, ela tem que estar bem retinha, tá? Feito isso, eu vou vir bem no ponto aqui do meio, ó, do cantinho, pegando só na alcinha de trás desse ponto e vou puxar essa laçadinha pra mim aqui, ó. Tá? Fecho a minha laçada. E agora eu vou trabalhar costurando os dois lados, tá? Esse fiozinho aqui eu já vou levando junto aqui no meio, ó, que eu tranco ele, esse fiozinho inicial. Agora eu venho no próximo ponto aqui, pego o pontinho aqui e vou lá atrás e pego o pontinho lá de trás também, ó. O ponto completo de ambos os lados. Puxo e faço o meu ponto baixo. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Nestas pernas aqui, eu tenho 20 pontos. E eu vou fechar com 9 pontos baixos cada perninha. Venho aqui no próximo ponto, pego o ponto completo aqui, e venho aqui atrás e pego o ponto completo aqui atrás também. Puxo e fecho o ponto baixo, formando aqui meu segundo ponto, ó. 2, ponto aqui, ponto lá atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontinhos aqui. Por que que eu fechei aqui com 9 e não com 10? Porque o primeiro ponto que eu peguei aqui no canto, ó, foi só pra mim emendar o fio pra gente começar, tá? Então, eu fecho com 9 pontinhos nesta perna. Para que as pernas não fiquem muito grudadinhas uma na outra, eu vou dar uma distância aqui de 2 correntinhas, tá? Mas não vou apertar, porque depois eu vou trabalhar nessas correntinhas. Então, eu faço 2 correntinhas bem folgadinhas, ó. 2 correntes. Venho aqui na próxima perna, alinho ela aqui, ó, para que ela fique também, ó, bem apertadinho o ponto aqui, ó. Bem no meinho, ó. Então, agora o que eu faço? Eu pego o ponto aqui também, ó. O ponto daqui. E o ponto lá de trás, do mesmo jeito que eu fiz, eu vou fazer aqui, ó. Vou fechar aqui sobre 9 pontos também, ó. Então, ó, deixa eu ajustar bem aqui para que esse ponto fique bem bonito. Ó. 1. 2. Pega o ponto aqui, o ponto lá atrás. 3.
4, 5, 6, 7, 8 e o último pontinho aqui, ó, 9 pontinhos bem aqui no cantinho. 9 pontos. E agora eu uni aqui as perninhas, ó. 9 pontos, 2 correntinhas de separação e 9 pontos na outra perninha. Agora a gente vai começar a trabalhar a articulação dela sentar, tá? Então aqui, ó, o fio que eu levei junto aqui, ó, já tá arrematado, então eu vou cortar ele. Então agora vamos dar sequência aqui na receita, tá? Essa receita aqui pode ser adaptada para qualquer boneca, tá, gente? É só vocês aqui, por exemplo, aqui, ó, se vocês fossem trabalhar as perninhas durinhas, inteirinhas, aqui vocês trabalhariam os pontos da perna, né? É só vocês costurarem a perna com quantos pontos for e depois agora a gente fazer a volta circular com todos os pontos trabalhando nas alcinhas. Isso aqui pode adaptar para qualquer boneca setar, tá? Ó, então aqui, ó. Agora eu vou dar uma correntinha aqui só pra mim girar aqui com mais facilidade o meu trabalho e não ficar repuxado aqui na ponta. Eu vou vir aqui, ó, direto no próximo ponto, ó. No próximo ponto, aqui no primeiro pontinho. E vou trabalhar pegando só nessa alcinha de trás do meu ponto aqui, ó. Aqui eu tenho 9 pontos nesta perna. Então, eu vou trabalhar pelas 9 alcinhas que eu tenho aqui, ó. Então, eu vou fazer, ó. 1, 2... Ó, pego só a alcinha aqui de trás do ponto, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último aqui, 9 pontos. Deixa eu pegar bem aqui esse aqui. 9 pontinhos só pela alcinha de trás. 9. Agora eu caí aqui, ó, nas duas correntinhas, que eu vou trabalhar um ponto para cada correntinha dessas que eu tenho aqui, ó, tá? Então, ó, vou cuidar aqui, ó, para não torcer minhas correntinhas e vou trabalhar os 2 pontos das correntinhas, ó. Só pela alcinha de trás também das correntinhas aqui, porque eu ainda trabalho depois lá na frente a outra alcinha da correntinha. Então, eu pego só uma alcinha aqui da minha correntinha e faço um ponto em cada correntinha, ó. 1 e 2. E agora eu vou trabalhar aqui os 9 pontos desta perna também pegando só na alcinha de trás, igual a gente fez o outro ali, ó. 1, 2, chegar mais pertinho que você conseguir pegar bem, ó, que eu tô fazendo. Pego só na alcinha de trás, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último aqui, 9. Sempre os do cantinho são os mais apertadinhos. Mas é melhor que sejam apertados do que frouxos, ó. 9, tá? Então, eu fiz 9 aqui nas alcinhas de trás, 2 nas correntinhas e 9 nessa, tá? Agora, eu vou trabalhar o outro lado da perna. Quando eu girar assim, eu vou ver que aqui ficaram as alcinhas desse lado, ó. Tem 9 alcinhas aqui, 2 aqui e 9 desse lado. Eu vou trabalhar agora as alcinhas pelo outro lado. Então, eu venho aqui, pego já na primeira alcinha que eu tenho aqui, ó. No primeiro pontinho, e vou fazer os 9 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 e 9. 2 pontos sobre as correntinhas. Para cada correntinha, eu vou colocar um pontinho, ó. 1 e 2. E agora, eu vou fazer os 9 pontos aqui da próxima perna. Pelas alcinhas que estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o último aqui no cantinho, 9. E agora, eu encerrei aqui a minha volta. Então, aqui eu trabalhei no total 18 pontos em cada perna, 9 por trás, 9 pela frente, 18 nessa aqui também, e trabalhei 4 pontinhos nas correntinhas, 2 atrás e 2 na frente. No total aqui da minha volta, então, agora eu fiquei com 40 pontos. E agora, a gente vai, então, seguir a nossa receita aqui conforme tá escrito na receitinha, tá? Ó, então, aqui eu já venho direto no primeiro ponto aqui atrás, ó, no primeiro pontinho que eu tenho, esse é a correntinha que eu fiz para dar a altura, então não é, eu venho direto dentro do primeiro ponto, e esse daqui vai ser o primeiro ponto da minha carreira, daí eu já vou marcar ele, tá? Então, agora eu vou seguir aqui a minha receita, normalmente, conforme manda, né, na minha receita, colocar um marcador aqui, deixa eu pegar meu marcadorzinho, no meu primeiro ponto, que esse aqui agora é o primeiro ponto da minha volta, e vou seguir normalzinho. Depois que eu finalizar, então, aqui a volta número 3, com 2 aumentos na frente e 2 aumentos atrás, eu fiquei agora com 44 pontos. As próximas 11 voltas serão de ponto sobre ponto. Então, da volta de número 4 até a volta de número 14, a gente vai trabalhar um ponto para cada ponto da carreira de base. Então, no total, nós vamos subir aqui agora 11 voltas de ponto sobre os 44 pontos, tá? Depois dessa etapa, a gente vai fazer o acabamento da sainha dela, então.